Quando um gás é perfeito? Quando obedecer a 3 pré-requisitos. Primeiro, as moléculas do gás têm que ser compostas por apenas um átomo. Segundo, a energia potencial gravitacional entre as moléculas pode ser desprezada se ele tiver a baixa pressão, comparado com a energia cinética, que vai ser alta se ele tiver a alta temperatura. Nas provas de vestibular, quando o examinador se referia a um gás qualquer, como por exemplo o ar, que é até uma mistura gasosa, você vai ver que na questão ele dirá: considere-o como um gás ideal. E se ele esquecer de dizer, você vai considerá-lo como um gás ideal. Ou seja, em toda questão do vestibular, não se preocupe, trabalha como se o gás fosse um gás ideal. Existe alguma equação que eu possa usar sempre, sem medo? Ela mesma, a maravilhosa equação de Clapeyron. Muito cuidado com as unidades de pressão, volume e temperatura. Que unidade usar? Isso vai depender das unidades em que o valor da constante R for dado. Vamos ver alguns exemplos. Existem outros. Esse é um valor muito usado na química, o 0,082. A pressão em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. Esse é um valor da constante R que é raro aparecer. Se aparecer, não interessa o valor. Olha as unidades. Pressão em milímetros de mercúrio, volume em litros e a temperatura em Kelvin. Esse vai ser muito importante para a gente. Joule por mol Kelvin. Joule é a unidade de energia do sistema internacional. Nesse caso, a pressão tem que ser usada em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume em metros cúbicos. E aquela, como que você fala? Piviti povotó. Quando que a gente deve utilizar? Esta aqui só pode ser usada quando o número de mols for constante. Os vestibulares de hoje não são mais vestibulares de decoreba. São vestibulares em que o examinador quer ver o teu conhecimento, o teu raciocínio, a tua capacidade de interpretação. Mas não custa lembrar algumas relações de transformação entre as unidades que, em geral, quando necessária, são dadas na prova. Pressão. Um atm é aproximadamente 760 milímetros de Hg, que é aproximadamente 1,0 vezes 10 a quinta Pascal. Volume. O que vai ser mais útil para a gente é saber que 1 litro vale 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a temperatura? Não precisa nem falar. Em tudo que envolva gases, temperatura só na escala Kelvin, nunca alguma outra. Última pergunta. Tem alguma nomenclatura que eu precise conhecer? Só essas. Transformação isobárica é aquela em que a pressão permanece constante, a isocórica, isométrica ou isovolumétrica é quando o volume é constante, e a isotérmica é quando a temperatura não muda durante a transformação. Gases perfeitos ou ideais. Gráficos. Se se trata de gases perfeitos ou ideais, não dá para não pensar no Clapeyron. Para fazer um gráfico num sistema de eixos cartesianos XY, a gente precisa de uma função que dê y em função da variável x. Na equação de Clapeyron, y e x podem ser p e t, p e v ou v e t. Daí a infinidade de gráficos que a gente pode construir. Por exemplo, um gráfico de pressão em Pascal, em função da temperatura, não precisa nem falar, né? Tem que ser em Kelvin. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Outro exemplo, então está aqui o gráfico do volume em decímetro cúbico. Lembrando que um decímetro cúbico é 1 litro. Então, isso aqui é um gráfico do volume em litro, em função da temperatura, de novo em Kelvin. Razão V sobre T constante são diretamente proporcionais. Dentre
todos os gráficos possíveis, o mais importante, o que mais interessa, aquele que vai ter as consequências mais importantes, é o que fornece a pressão em função do volume, chamado diagrama de Clapeyron. Na expressão PV igual a nRT, isolando a pressão P em função do volume V, em uma transformação isotérmica em que a temperatura é constante, o produto N vezes R vezes T é constante. E a expressão P é uma constante sobre V mostra que nessa transformação a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Quando a pressão é grande, o volume é pequeno, o que no gráfico seria representado por um ponto próximo ao eixo Y e distante do eixo X. Quando a pressão for pequena, o volume será grande, e isso pode ser representado por um ponto distante do eixo P, volume grande, e próximo do eixo V, pressão pequena. A curva que representa essa relação é chamada de hipérbole. Isso seria um dos ramos de uma hipérbole equilátera. E como a transformação é isotérmica, a curva correspondente vai receber o nome de isoterma. Aqui está o gráfico da pressão em Pascal, em função do volume em que? Litros. Lá vai. A pressão aumenta, o volume diminui, duas grandezas inversamente proporcionais representadas por uma isoterma. Quanto mais distante a isoterma estiver da origem, maior a temperatura.